João capítulo 12, versículo 9 ao versículo 11. João 12, 9 a 11 diz: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativos os nossos corações a esta palavra, que não haja nenhuma obstrução espiritual no nosso entendimento para absorvê-la. Deus, age em nós pelo poder e a inspiração da Tua Escritura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recomeços é algo que acredito que todos nós tenhamos já vividos. Acredito que nenhum de nós nunca participou de um recomeço em alguma área da sua vida, em algum setor da sua vida. Eu acredito que todos nós vivemos recomeços em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, o recomeço de um ano. Nós acreditamos que a virada de um calendário sempre é uma oportunidade que Deus está nos dando para recomeçar. Nós acreditamos que um novo emprego também seja uma oportunidade de Deus para nós recomeçarmos no ambiente profissional. A gente acredita que diariamente, quando nós anoitecemos e amanhecemos, acreditamos que é uma dádiva, é uma oportunidade divina, é um recomeço diário pela qual Deus concede a todos nós. Por isso que recomeçar é algo que fazemos parte, talvez em alguma área do casamento, ou o próprio casamento, recomeçar após um luto, recomeçar após um fracasso pessoal, recomeçar após uma derrota familiar. Em algum momento da nossa vida nós iremos recomeçar. E esta noite eu quero falar sobre após os recomeços. O que fazer quando nós temos essa oportunidade de recomeçar? Embora que tudo que eu irei falar se aplique em todas essas áreas da sua vida, tanto no casamento quanto no seu trabalho, se aplica no seu viver diário, mas eu quero chamar a sua atenção como princípios para pós-recomeços a respeito do nosso novo nascimento, a respeito da nossa regeneração, porque de fato a nossa salvação é uma chance que Deus está nos dando, é uma oportunidade que os céus estão nos concedendo. Eu acredito que quando nós nascemos de novo, é Deus dizendo assim: eu estou lhe dando uma oportunidade. E talvez, mesmo após nascermos de novo, então a gente falhe, então a gente cai, então a gente peca, então a gente vacila, e Deus chega para nós, através da sua abundante graça, e diz: recomece, eu te dou uma nova chance, eu te dou um novo viver, eu te dou uma nova oportunidade, vamos lá, recomece novamente. A sua comunhão, a sua busca, a sua entrega, recomece novamente. Então eu quero partir principalmente do ponto da nossa salvação. O que Deus deseja que você faça após você nascer de novo? O que Deus espera que nós venhamos tomar como atitude
após o nosso novo nascimento, a nossa entrega a Jesus. Porque de repente a gente vive uma experiência de salvação, a gente vive uma experiência de um novo nascimento, mas o tempo vai passando e essa vida vai ficando pálida, essa vida vai ficando sem entusiasmo, essa vida vai perdendo o seu fascínio, vai perdendo o seu brilho nos olhos. Essa pessoa viveu a chance, teve a chance de um novo recomeço, mas ela se encontra em um ponto da sua vida em que a sua história está um tanto quanto rasa, superficial, não existe alegria, não existe vigor na sua fé e na sua espiritualidade. Talvez porque essa pessoa perdeu alguns princípios que a Bíblia nos apresenta de como nós devemos viver após recebermos essa vida do Senhor. Alguns princípios que nós devemos adotar após nós nascermos de novo. Talvez muitas pessoas pensam ainda que o novo nascimento, a regeneração, é um fim, é o máximo, é o apogeu da nossa vida cristã. Eu estou salvo, então basta, está tudo ok, está tudo resolvido. Quando na verdade, quando a Bíblia vai nos apresentar metáforas para nos fazer entender a nossa salvação, ela compara ao nascimento biológico. Isso significa dizer que quando uma criança nasce, ela está viva, mas ela não está pronta no ponto de vista daquilo que seria ideal do seu desenvolvimento psíquico, biológico e assim por diante. Então a salvação, ela nunca foi, a partir das Escrituras, para ser pensada como um fim, como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida, de início, de um recomeço, de algo novo, que precisa, que exige uma nova rota, que exige novas atitudes e novas ações. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Tendo dito isso, eu quero olhar para a vida de Lázaro. A vida de Lázaro que certamente se torna um paradigma, um padrão para nos elucidar o que fazer após um recomeço. Porque de fato Lázaro, ele morreu literalmente e Jesus lhe dá a dádiva de voltar, embora que é muito controverso essa colocação, né? Eu não sei até que ponto que foi bom para Lázaro voltar, né? Porque ele já estava no céu, ele já estava lá no paraíso, e agora ele volta para a terra, ele vai ralar novamente. Então, não sei como ficou o humor de Lázaro quando ele voltou. Mas vamos pensar que quando ele volta, ele encontra Cristo. Então, seja do lado de lá, seja do lado de cá, se o seu viver for Cristo, então a sua vida é de alegria. Você pode dizer amém por isso? Então, vamos pensar que ele volta, Deus lhe dá um novo começo, um recomeço. E a gente tem o privilégio de acompanhar essa cena, este ambiente de Lázaro pós-morte. Não é o único que ressuscitou durante o ministério de Jesus, mas é o único que a Bíblia vai nos dar alguns detalhes a mais de como procedeu a vida deste homem após a sua ressurreição. E eu acredito que o que nós iremos coletar dessa narrativa serve como princípio de Jesus para você viver os seus recomeços, sejam pessoais, sejam familiares, sejam profissionais. A primeira coisa que chama minha atenção quando Jesus dá esse recomeço para Lázaro, trazendo ele da morte, é que ao ressuscitá-lo, ao chamar pelo seu nome, dando-lhe o comando para sair para fora, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá um comando, de igual modo, para que as pessoas que estavam ao redor de Lázaro, agora ressuscitado, pudesse desatá-lo, remover as faixas
que o envolvia quanto defunto. Jesus vai dar um comando dizendo: desatai-o, remove essas faixas que está impedindo-o de respirar, de locomover, de viver como vivo. Se ele é ressuscitado e permanece envolto com aquelas faixas, ele voltaria a morrer. E um ponto interessante é que ele não conseguia remover as suas próprias faixas. Ele não tinha essa capacidade de desenrolar a si mesmo. Ele está vivo, mas ele precisa de alguém para lhe ajudar a remover aquilo que está lhe impedindo de viver. Ele precisa de mãos fora dele para lhe auxiliar a remover aquilo que lhe lembra o sepulcro, que o lembra a morte. Nos seus recomeços, no início da nossa vida cristã, você precisa entender que a vida cristã, ela não foi planejada para acontecer solitária. Você precisa entender que quando Deus te dá recomeços, você não pode recomeçar solitariamente. A vida cristã, ela nunca foi planejada por Deus para que você viesse a um culto, para que você ouvisse um bom sermão, ouvisse um bom louvor, apreciasse a liturgia e voltasse para o seu mundo. A vida cristã, ela não foi planejada para que você entrasse numa igreja como essa e convivesse aqui dias, semanas, meses e anos, solitariamente. Jesus te salvou, Jesus te deu uma nova vida, um recomeço na sua existência, e agora a partir desse recomeço, você não deve andar solitário, você precisa de mais mãos, você precisa de mais abraços, você precisa de mais companhias, você precisa de novas conexões para lhe ajudar no seu processo de recomeço. Isso se aplica na sua vida matrimonial, isso se aplica na sua vida profissional. Você está recomeçando um negócio, você não pode entrar numa empresa solitário, você não pode entrar na sua empresa como uma ilha, não. Cada nova oportunidade que Deus nos dá, nós precisamos entender que nós precisamos de conexões para nos auxiliar nos processos. Ninguém consegue viver a vida cristã, e muitas vezes as pessoas se entregam a Jesus, mas elas não permanecem por muito tempo, ou a sua vida vai se tornando minguada. Por quê? Porque essas pessoas ficam solitárias. Essas pessoas ficam sozinhas, não existe amigos, não existe companheiros, não existe amizades que sejam mãos para lhe ajudar nos processos da sua libertação, nos processos de alívio, nos processos de desatar as faixas que ainda estão nos seus pensamentos, na sua maneira de refletir, na sua maneira de interpretar a vida. Nos recomeços, você não pode decidir viver sozinho. Após você levantar um pecado, após você se levantar de um fracasso, após você se levantar de uma queda, você não pode encarar este recomeço sozinho. Você precisa de pessoas que estejam vivas. Você precisa de pessoas que estejam livres. Você precisa de pessoas que estejam não enfaixadas. Você precisa de pessoas que estejam em um nível que você ainda não está, mas que você precisa chegar. Você precisa de pessoas para lhe acompanhar nesse processo de desatar. Nesse processo que nós podemos chamar de maturação, nesse processo em que nós necessitamos de
de um outro, de um próximo. Você tem vivido solitariamente após os seus recomeços diários? Após Deus te presentear com um novo dia, você tem vivido a vida solitária? Você tem vivido a vida cristã solitária? Talvez você é alguém que está aqui há tanto tempo e você nunca recebeu um irmão na sua casa. Talvez você está aqui há tanto tempo e você nunca fez uma refeição junta com alguém aqui. Você não cultiva, você não alimenta uma relação. E existe coisa na sua vida que você não consegue fazer sozinho. Existem coisas que você precisa de mãos. Você precisa de outros joelhos para se dobrar. Em intercessão, em compromisso, em auxiliar o seu coração, em auxiliar o seu casamento, em te auxiliar na criação de filhos, em auxiliar em como você lida com a sua sexualidade, em como você está lidando com as tentações que assediam você. Após os recomeços, seja na nossa vida cristã, em alguma data que você se entregou a Jesus, seja em cada dia que Deus está oportunizando você, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Talvez alguém está com muita dificuldade de respirar, porque embora que ele esteja vivo, mas está envolvido de muitas faixas. O cheiro ainda é de morte, mas ele não consegue se desligar, ele não consegue sair deste nível, ele tem dificuldade de renovar o seu entendimento. Ele precisa de alguém para lhe adotar, ele precisa de alguém para lhe abraçar, ele precisa de alguém para lhe auxiliar. Caso contrário, ele poderá sutilmente flertar novamente com o ambiente de morte. Diga comigo: após os meus recomeços, não devo viver solitário. Agora, permita-me lhe fazer uma pergunta. Você está livre nesta noite? Ou existem algumas faixas que ainda insistem em te atrofiar e te levar para o túmulo? Existem algumas faixas que insistem em te devolver para a sepultura que Jesus lhe tirou. Existe alguém aqui esta noite que ainda está lidando com faixas de morte? Deus tem libertação plena para o seu povo esta noite. Você pode dizer amém? Mas permita-me lhe fazer uma segunda pergunta. Você tem ajudado a desatar alguém? Você tem... As suas mãos têm desenfaixado alguém? Ou quando você vir algumas pessoas todas enfaixadas, com faixas de morte, você diz: olha lá, olha o morto, já está vivo, é uma múmia, mas está vivo, ah lá, ó, diz que é crente, mas está vivendo como um ímpio. Olha como se veste. Você apenas olha de longe e verbaliza essas sentenças erradas? Ou você se aproxima e diz: deixa-me te ajudar a tirar essas faixas. Deixa eu caminhar com você. Você chegou agora na nossa igreja, você faz parte agora da nossa família. Então,
Louvado seja Deus, que Deus usou alguém para desatar as minhas faixas e as minhas mãos estão livres. E eu estou aqui exatamente para não lhe deixar sozinho. Porque percebe que o texto vai dizer que tinha até um lenço no seu rosto. Lázaro não podia nem gritar, pedindo alguma coisa. Se alguém está de fora e não visse e ouvisse o comando de Jesus, você tem ouvido o comando de Jesus? Ele dizendo, ajuda o meu filho a desenfaixar. É por isso que ele não consegue avançar, é por isso que ele não consegue caminhar. Isso fala de um discipulado, o nome disso chama-se discipulado. Você precisa permitir que Deus use as suas mãos para desenfaixar alguém. Você precisa permitir que Jesus te use para que você não deixe que alguém que está vivo seja devolvido para o sepulcro, porque não encontrou ninguém para desenfaixá-lo. Você não pode permitir. Você deve orar dizendo, Deus, mostra-me Lázaros nesta igreja. Mostra-me casamentos Lázaros nesta igreja. Mostra-me Lázaros no meu trabalho, alguém que o Senhor deu uma nova oportunidade, o Senhor deu uma nova chance, mas essas pessoas ainda estão enfaixadas e precisam de conselhos, precisam de orações, precisam de um compromisso assumido de alguém para lhe ajudar no processo da santificação, do aperfeiçoamento, no processo da libertação. Quem esta noite pode levantar as suas mãos para o alto? Levante, por favor, as suas mãos para o alto. Diga aos céus esta noite, diga, Jesus, usa as minhas mãos para desatar pessoas. Use as minhas mãos para desatar famílias. Use as minhas mãos para desatar filhos. Use as minhas mãos para desatar casamentos. Use as minhas mãos para desatar histórias. O Senhor concedeu a vida, o Senhor concedeu a ressurreição, mas as minhas mãos serão usadas para não deixar que essas faixas de morte os devolvam para o sepulcro de onde o Senhor as tirou. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? E quando você ver alguém, porque às vezes tem faixa voando para tudo quanto é lado, todo dia, e o diabo está doidinho, encapetado, para nos envolver de novo na faixa e nos devolver para o sepulcro. E nos devolver para o mundo. Vamos ajudar uns aos outros a não recomeçar solitariamente, porque isso implica dificuldades severas de continuar diante das novas oportunidades. Alguém está entendendo? Diga amém. Isso significa dizer que após os recomeços, você não pode flertar com a inércia. Você precisa estar em ação. Você precisa estar em ação. Permita-me pensar com você a segunda lição, o que fazer após os recomeços. Após sermos salvos, após sermos regenerados. Diga assim comigo, os recomeços de Deus intencionam renomear a nossa história. Se você prestar atenção no capítulo 12, você vai ver que as vezes que Lázaro aparece na Bíblia, Lázaro, ele vai estar atrelado a um novo adjetivo, a um novo predicado. Existe um acréscimo na vida de Lázaro. Antes da ressurreição, era Lázaro de Betânia. O Lázaro que morava em Betânia. Mas após o recomeço, após a nova chance, após a nova vida, quando você lê sobre Lázaro, você vai ler Lázaro, a quem ressuscitara dentre
os mortos. Quando Lázaro aparece na Bíblia, Lázaro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Era impossível alguém mencionar Lázaro e não adicionar uma nova história que agora está atrelado no nome dele. Não é mais Lázaro de Betânia. Agora é Lázaro o ressurreto, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus nos proporciona novos recomeços, Ele o faz para renomear a nossa história. Deus permite essa nova chance para algo novo ser colocado no seu currículo. Nós não fomos salvos para nós continuarmos sendo conhecidos como o mesmo João, o mesmo Sinfronésio. Não, nós não fomos salvos para continuar sendo conhecidos como o mesmo nome, a mesma história. As pessoas continuam nos associando a uma vida medíocre, a uma vida sem expressão. Não! Deus nos salvou para que agora, através do nosso nome, uma nova história seja contada. Permita-me te perguntar, qual é a história que está sendo contada através do seu nome? O seu nome mencionado entre a sua parentela, o seu nome mencionado dentro da sua casa, o seu nome mencionado no seu ambiente de trabalho. Qual é a história que Deus está contando através de você? Eu sei que nós temos uma cultura cujos nossos nomes, eles são substantivos. Eles são substantivos. Substantivos que vai nos distinguir uns dos outros. Mas, biblicamente, os nossos nomes, aos olhos de Deus, eles não são substantivos. Os nossos olhos, os nossos nomes, pós nova vida, pós novos recomeços, os nossos nomes agora são adjetivos. Você não deve ser conhecido por o substantivo que o seu pai lhe deu ao você nascer. Mas qual é a virtude que repousa sobre o seu nome, sobre a sua história? Qual é as virtudes que está fluindo através do seu nome? Quando alguém lhe conhece, e deixa-me te lembrar que quando a igreja foi nomeada, a primeira vez lá em Atos dos Apóstolos, não foi a igreja que se reuniu e perguntaram entre eles: qual é o nome que a gente vai dar a nós mesmos? Sei lá, vamos nos chamar de Assembleia de Deus. Uau, Assembleia de Deus, reunião de Deus, ótimo. A partir de hoje, tudo bem? Se alguém perguntar que grupo que a gente pertence, é a Assembleia de Deus, ok? Combinado? Combinado. Não! A primeira vez que este povo recebeu um nome foi da sociedade. A sociedade olhou para eles e chegaram a uma simples conclusão: esse povo só fala de Cristo, de Cristo, de Cristo. Eles andam como Cristo, eles falam como Cristo que eles apregoam. Então nós vamos chamar eles de cristãos. Cristãos. Qual é a virtude que Deus está contando através do seu nome? Você já prestou atenção que muitas vezes nós recebemos livramentos, a gente recebe
tantos recomeços, mas parece que a nossa história continua rasa. Parece que a nossa história continua tão superficial. Na sua vida com Deus, qual é a história que Deus está contando através do seu nome? É uma história de perseverança, porque você olha para trás e você vê, o quanto que você já prevaleceu. O que está sendo acrescentado na sua vida a partir das novas oportunidades que Jesus te deu? Qual é a virtude? Qual é o adjetivo que o seu nome está sendo conhecido por onde que você convive? No dia da prestação de contas, nós não seremos conhecidos a partir dos nossos substantivos, nós seremos conhecidos a partir dos adjetivos que Jesus gerou em nós através do Espírito. Diz as Escrituras que Ele dirá: vinde bendito do meu Pai, vinde servo bom e fiel. Adjetivos, virtudes, qualidades. Será que o amor de Deus está sendo contado através do seu nome? A compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor, a alegria do Senhor. Alguém, ao conhecer o seu nome, alguém, ao conhecer a sua história, atrela inevitavelmente as virtudes de Deus. Deus quer contar uma nova história através de você, a partir dos seus recomeços. Alguma coisa precisa alterar, alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa ganhar novos contornos, alguma coisa precisa ser transformada para novos níveis. Não será mais Lázaro de Betânia, mudou o currículo, agora é Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos. Alguém, ao mencionar o seu nome, qual é a história que eles estarão contando? Qual é a história de Deus que estará nos lábios das pessoas ao mencionar o nosso nome? Eu tenho pensado, eu recuso viver uma vida, gente, eu recuso viver uma vida que no dia da minha morte, a única coisa que as pessoas vão dizer ao lado do caixão é: ele foi um bom homem. Eu me recuso. Eu não sei quantos anos que Deus vai me dar, se Ele vai me dar 200 anos, espero que não. Passou de 80, aí é cansaço, é fadiga. Não sei, não tenho crise de durar para sempre não tenho essa crise não. Se o Pai quiser me levar em breve, eu só quero estar preparado. Não tenho essa crise não. Não sei quantos anos Ele vai me dar, se eu vou fazer parte do arrebatamento, não sei. E é bom Ele não me avisar também não, quando eu vou morrer não, deixa eu viver. Me leva lá, na última hora tá bom demais. Mas, gente, imagina, eu viver lá 80, 50 anos, imagina que eu vivo 50, 60 anos. E a única coisa que as pessoas vão contar, ele era um homem bom. Uma vida inteira. E alguém vai mencionar o meu nome e não vai contar nenhuma história de Deus. Nenhuma história de Deus. Deus não fez nada, eles não conseguem linkar nada. Nada do que Deus fez durante os anos que eu vivi na terra. Elas não conseguem associar nada do que Deus fez no mundo através do meu nome. O máximo que elas podem dizer é uma frase automática: um homem bom. Não foram isso que as amigas de Dorcas disseram quando ela morreu. Elas
trouxeram as vestes, elas trouxeram o fruto das digitais de Dorcas, e diz: Dorcas fez uma grande obra, o mundo não será mais o mesmo quando Dorcas morta. O que Deus está fazendo através das mãos de Dorcas, as pessoas que ela está tocando, as pessoas que ela está vestindo, as viúvas que ela está assistindo, o mundo sem Dorcas é como se Deus estivesse sendo removido parte da sua mão da história. Então eles vão atrás e eles querem Dorcas de volta. Eles querem Dorcas de volta. Gente, quantas histórias pastorais que nós conhecemos. Na hora da cerimônia fúnebre, sempre a boa política pastoral, falar bem de quem está morto. E conta-se várias histórias que foi falando tão bem do marido morto, que a esposa deu uma olhada para ver se era o marido mesmo. Será que está falando do meu marido mesmo? Que esse homem eu não conhecia. É a minha esposa mesmo? Eu não conhecia essa mulher. É o meu pai mesmo. Qual é a história que Deus está contando através do seu nome? Lembre-se que todos os dias é um recomeço. Deus quer escrever algo através do seu nome. É do seu nome mesmo. É do seu nome. Deus está querendo escrever algo que quando você for mencionado, que a história de Deus seja evocada. Porque quando lembrava que Lázaro ressuscitou, você acha que qual era a próxima pergunta? Diga para mim. Qual que você acha que era a próxima pergunta que alguém faria ao saber que Lázaro ressuscitou dos mortos? Me ajuda. Quem o ressuscitou? Então não era sobre Lázaro em si. Quem fez essa coisa? Quem transformou este homem nessa sobriedade, nessa maturidade, nesse conselheiro? Quem transformou esta mulher nessa sabedoria, nessa maturidade? Quem transformou esse rapaz nesse vigor, nesse espírito voluntário? Quem transformou esse funcionário nessa mentalidade de excelência para colocar as mãos e prosperar tudo que faz? Quem fez isso através dessa casa, dessa família, deste homem, dessa mulher? Deus quer contar uma história que quando eles ouvirem a respeito dela, a primeira pergunta que eles vão fazer: quem fez isso na sua vida? E você gritará bem alto: Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Aplauda o nosso Redentor esta noite. O seu nome, que está lá na sua identidade, lá no seu CPF, na sua habilitação, não é tudo que Deus quer escrever através dele. A partir dos seus recomeços, a partir do seu novo nascimento, Deus intenciona te renomear para uma nova história. Vocês me entendem até aqui? Digam amém. Eu termino dizendo que uma coisa interessante no texto, que todas as vezes que Lázaro vai aparecer no texto, ele está ao lado de quem o ressuscitou. Ele está ao lado de quem lhe deu a vida. De quem lhe deu a vida. Será que o lenço está aqui? Estou suando com o lenço aqui. Você não encontra Lázaro autônomo. Você não encontra Lázaro numa colônia de férias. Ressuscitei mesmo, agora vou aproveitar mais a vida do que eu não aproveitei. Não. Todas as vezes que Lázaro aparece no texto, ele está ao lado de Jesus. Após a nova oportunidade que Deus está te dando, mantenha-se na presença.
daquele que te deu essa segunda chance. Mantém-se conectado com aquele que te trouxe a vida novamente. Não desconecta-te com a fonte que te gerou vida. Ezequias recebeu um comando de Deus que ele iria morrer. O texto vai dizer que após ele receber um recomeço, após ele receber 15 anos, o texto vai dizer que ele vai cometer um grande erro, aliás, o maior erro da sua vida. Percebe que ele vai abrir os tesouros de Israel para que o inimigo viesse sondar, mapear. Ele toma uma decisão não pautado na orientação daquele que lhe acrescentou os anos. Ele toma uma atitude sem ouvir aquele que lhe deu a nova oportunidade de viver. Não rompe com aquele que tem te dado novas oportunidades. Não rompe, não se afaste, não seja superficial, não seja raso com aquele que lhe deu a nova vida. Não desconecte com o Senhor, não se afaste do seu relacionamento com Deus. Às vezes foi o Senhor que operou. Você se lembra que Jesus disse assim para aquele, tanto para o paralítico ou para o coxo de Betesda, quanto para a mulher que foi flagrada no ato de adultério? Ele olha para a mulher e diz assim: vai e não peques mais. Ele olha para o enfermo de Betesda e diz: vai e não peques mais, para que não lhe suceda algo pior. Ao ressuscitar a filha de Jairo, ele diz: dê a ela de comer. Às vezes ele fez, ele curou, às vezes ele abriu a porta, às vezes ele fez sim algo novo, algo foi liberado no mundo espiritual, às vezes de fato aconteceu, mas eu vou como os 9 leprosos agora curados, eles mantêm a distância daquele que o curou. Quantas pessoas que recebem vitórias e elas vão se afastando, elas não crescem na oração, elas não crescem na entrega, elas não crescem no relacionamento com Deus. Elas entram no novo emprego e elas não procuram aperfeiçoar na profissão em que elas estão exercendo. Ela não procura surpreender a função a qual ela está operando. Ela não procura evoluir. Ela não procura novos horizontes, novos aperfeiçoamentos, novas capacitações, novas especializações. Essa pessoa, ela recebeu uma nova oportunidade, mas ela vai ficando ridícula. Ela vai ficando medíocre cada vez mais. Diante dos recomeços, a sua vida cristã foi planejada para, após você nascer de novo, você seja visto sempre ao lado de Jesus. Aonde que Jesus está? David Livingstone, um missionário inglês enviado para a África, ele amou tanto a África, que quando, antes de morrer, ele deixou um comando para os seus parentes, dizendo: quando eu morrer, o meu corpo pode voltar para a Inglaterra, mas eu quero que o meu coração seja sepultado na África, porque o meu coração está na África. E ele tinha uma frase que dizia: com Jesus em qualquer lugar, sem Jesus em nenhum lugar. É exatamente isso que Lázaro vivia. Aonde que você encontrava Jesus, Lázaro estava ali. Aonde que você encontrava Lázaro, Jesus estava ali. Como está
o seu relacionamento com aquele que lhe preservou a vida, com aquele que te entregou as novas oportunidades, aquela dor que você achou que iria morrer, aquela dor de cabeça que veio para lhe dar um AVC, que veio para lhe dar um infarto no coração, mas Deus te deu a vida novamente. Como você está na presença daquele que te preservou, Jesus te deu a vida, Ele te deu o recomeço para que você esteja ao lado dEle, porque é na presença dEle que a sua vida permanecerá intacta. Olhe nas Escrituras e você verá que ninguém morreu aos pés de Jesus. Olhe nas Escrituras e você verá que nenhum morto permaneceu morto enquanto Jesus estava vivo. Porque Jesus é a vida, e a vida em abundância. Se você quer preservar a sua vida, se você quiser preservar a vida da sua história, da sua casa, da sua família, esteja aos pés de Jesus. A morte não vai te alcançar. O fracasso, a derrota de origem maligna jamais irá te assaltar. Aos pés de Jesus, a morte não prevalecerá. Trouxeram uma mulher que foi flagrada no ato de adultério. Eles estavam com pedras dispostas a apedrejá-la, mas eles não a trouxeram aos pés de Pilatos, eles não a trouxeram aos pés de Anás e Caifás, e muito menos de Nicodemos. Eles a trouxeram e as lançaram aos pés de Jesus. E quando colocou aos pés de Jesus, toda a sentença de morte foi convertido em vida, foi convertida em redenção, foi convertida em perdão, ainda que estejam com pedra nas mãos. Mas se você estiver aos pés de Jesus, a morte não vai te alcançar. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Alebai provoruse de candemendes ofaz. O que fazer em um mundo tenebroso? O que fazer em um mundo com a cultura de morte? O que fazer com as sentenças de morte contra as minhas emoções, contra a minha fé, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra os meus filhos? Experimente estar continuamente aos pés daquele que já venceu a morte. Esteja aos pés daquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esteja aos pés de Jesus e você viverá, e a sua casa viverá, e os teus filhos viverão, e a sua história permanecerá viva. Quem adora o nome do Senhor, quem recebe o poder dessa palavra, procuraram matar Lázaro, mas ele não foi achado. Ninguém mata um milagre de Deus. Viva sem intimidação. Cristo já te deu a vida. Você já nasceu de novo. Os seus pecados foram perdoados. O seu nome está escrito no livro da vida. Então viva sem intimidação. O que seria maior do que os seus pecados?
O que seria maior do que a perdição no lago de fogo? O que seria pior do que a ira de Deus sobre nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Se os nossos pecados já foram perdoados, se a ira de Deus sobre nós foi removida pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus chamado Cristo, nada debaixo deste sol é maior do que aquilo que está dentro de você. Viva a vida corajosamente, levante a sua cabeça, viva com esperança. Nada é maior do que Deus já fez no seu passado, nada é maior do que Deus já reverteu na sua história. Viva sem intimidação. O diabo vai querer te intimidar, o diabo vai gritar no seu ouvido dizendo: é melhor morrer, é melhor desistir, é melhor voltar atrás. Dê um grito dizendo: eu já saí do sepulcro, eu já ressuscitei com Cristo, a minha vida está nas mãos daquele que a mantém e que a preserva. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Fique de pé. Nada é maior do que aquilo que já foi vencido na sua história. Absolutamente nada. A fúria dos seus inimigos, as tempestades no seu emprego, as fúrias contra suas emoções, as perseguições de parentes, de inimigos, de vizinhos, seja quem for, nada disso é maior do que aquilo que Deus já resolveu no seu passado. Viva sem intimidação. Viva uma vida ousadamente. Viva uma vida vigorosa. Viva uma vida cheio de ânimo em nome de Jesus. Viva uma vida com os olhos levantados para cima. Viva uma vida entusiasmada, cheio de Deus. Reacenda o fôlego da tua alma esta noite. Reacenda o fogo da alegria. Reacenda o fogo de coisas novas, de sonhos novos, de novos horizontes. Quem recebe o poder dessa palavra? O diabo quer te intimidar, dizendo: não saia de casa, não tenta de novo, você não vai conseguir. Porque o texto diz que muitas pessoas começaram a buscar a Jesus por causa da história que estavam sendo contada a respeito de Lázaro. O diabo sabe do poder da história. Ele sabe do poder da história que Deus está escrevendo na sua vida. E ele quer silenciar essa história. Ele quer silenciar. Ah, bendito seja Deus. Eu venho gritar esta noite. Ele não vai silenciar a sua história. Alebarem de colusemência, alize revoluzomúncia. Eu venho profetizar que Deus vai usar as tuas cicatrizes, Ele vai usar as perdas, Ele vai usar as feridas do passado,
Ele vai usar o luto que passou, Ele vai usar a falência, Ele vai usar o sepulcro para anunciar o que Ele é capaz de fazer através de um Lázaro. Ele vai contar uma nova história através de você. Deus vai usar o seu testemunho, Deus vai usar a história do seu nome para novas salvações, para novas libertações. Ele vai usar a sua história para inspirar novas transformações. Quem recebe esta palavra esta noite?